Nós estamos na série Vícios Esplêndidos, que tem mexido com o nosso coração de maneira sobrenatural. Eu estou sendo abençoado por essa série. Você está sendo abençoado? Hein? Está sendo legal demais, gente. Então, na primeira mensagem, nós vimos o porquê, estudar os vícios, a questão dos pecados capitais. Nós vimos que os 7 pecados capitais são como uma árvore com 7 ramos, cuja raiz central é o orgulho. Então, nós estudamos na primeira mensagem o porquê estudar os pecados capitais. Nós nos aprofundamos na quarta-feira. Nós temos seguido essa sistemática de pregar o domingo o tema e nos aprofundar um pouco mais na quarta-feira. Então, essa próxima quarta-feira, não tenha dúvida, nós vamos tratar do tema com mais profundidade do que nós abordamos aqui hoje no domingo. O fato é que, na primeira mensagem, nós estudamos o orgulho, na segunda mensagem, nós estudamos a vanglória, na terceira mensagem, nós estudamos a questão da inveja e depois nós estudamos a questão da preguiça. E hoje nós vamos aqui ver sobre a avareza. Hoje o tema vai ser sobre a avareza, que envolve a ideia de posse e domínio. A questão do dinheiro, gente, é problemático nas Escrituras. Assim como há um desvirtuamento no que se refere à sexualidade, por exemplo, a Bíblia também trata da severidade no que se refere ao trato com os bens, as preocupações com os bens, a ansiedade com o futuro, o sustento. Tudo isso é um assunto abordado com profundidade por Jesus Cristo. Veja que a discussão em torno de uma herança, por exemplo, está lá em Lucas 12, nesse capítulo que você abriu aí, versículo 13. Olha comigo, lê comigo aí, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Veja que essa questão de dinheiro, Jesus estava ali pregando o reino de Deus, falando das coisas de Deus, e chega lá um carinha lá e diz: Jesus, meu irmão não está querendo dividir a herança comigo, me ajuda aqui. E Jesus disse: quem foi que me designou juiz ou árbitro entre vocês? Problema de herança, que tristeza, gente, eu trabalho com isso, eu advogo nessa área, direito sucessório, e como é triste a gente ver que irmãos simplesmente se desconhecem, famílias se desintegram, porque herança, entenda uma coisa, não existe herança de pessoa viva. Esse é o princípio da Sazine, que vem lá do direito francês, que o Brasil incorporou. Então, quão ridículo é quando um filho vem discutir herança com o pai vivo. E aqui vai um conselho para os pais: não admita discutir divisão de patrimônio de bem em vida. Você pode fazer o seu testamento, faça, agora sem estar dando cabimento para filho, a não ser que a família seja extremamente unida e esse assunto seja discutido de maneira ordeira e pacífica. Mas na grande maioria das vezes, o que se observa, e eu tenho casos e aos montes desse, viu? De filhos que maltratam pais, filhos que ameaçam pais com os netos, para antecipar a partilha de bem. Eu sei o que eu estou dizendo. Se você está aqui nessa igreja, se você se diz cristão e age dessa maneira, eu convido você hoje a se arrepender, terminar esse culto, ligar para o seu pai e sua mãe e pedir perdão, porque você está trazendo maldição para a sua vida. Filho que extorque pai e mãe, eu sei o que eu estou dizendo.
Extorque, engana pai, engana mãe. Eu tenho um caso de procuração falsificada de filho com pai. De irmão que engana outro irmão. Na igreja dá glória a Deus, na igreja participa de ministério, na igreja ora em língua, na igreja é uma bênção. Eu quero saber o que os teus irmãos têm para dizer sobre você. Eu quero saber o que o teu pai tem a dizer sobre você. Eu quero saber o que os teus melhores amigos têm a dizer sobre você no que se refere dinheiro, no que se refere domínio, posse. E aqui não se trata de muito ou pouco. Essa não é a questão é quem é o Deus do seu coração. O dinheiro é algo tão forte, mas tão forte, que Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e você não pode servir a Mamon. Se você briga com os seus pais, extorque os seus pais, é intrigado dos seus irmãos, por causa de herança, por causa de bens, por causa de carro, por causa de apartamento, me desculpe dizer, mas o seu Deus é Mamon. Não é Jesus Cristo. O seu Deus é qualquer outra coisa, menos Jesus Cristo. A mensagem de hoje é forte, hein? Como eu tenho dito no início das pregações, fala para o irmão que está do teu lado, aperta o cinto. Aperta o cinto. Porque tem estrutura que vai tremer aqui, mas vai tremer para a glória de Deus, amém, gente? Muito império de Satanás aqui vai ser quebrado no nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai ser glorificado pela paz e pela unidade das famílias no nome de Jesus. Veja como são as coisas. Satanás, o bicho é sabido. Jesus foi expulsar um demônio. E aí disseram, ele está expulsando por Beelzebu. Aí Jesus olha por Beelzebu. E pode Beelzebu expulsar demônio? Rapaz, nem o diabo é dividido. Jesus disse uma casa, o diabo é unido. Você sabe que o diabo é unido com os demônios? Eles andam em coalizão, eles andam em unidade. Até Satanás é mais unido do que a sua casa. Uma casa dividida não subsiste. Você nunca vai alcançar o pleno propósito de Deus na tua vida se você tem uma vida dividida, se você tem uma vida de intriga, com os teus pais, com a tua mãe, com a tua ex-mulher, com quem quer que seja. Eu gravei um vídeo hoje no meu Instagram. Botei lá, gravei não, soltei. Se você não perdoar, diz o Pai, eu não perdoo você. Então se você vive sem o perdão de Deus sobre você, coitado de você, coitado de mim. Então esse Deus, esse Mamon, esse demônio que tem dominado a vida de muitos que se acham cristãos, hoje ele vai ser desalojado nesse lugar. Hoje ele vai ser. Não é à toa que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui eu não estou falando, nem estou sendo hipócrita, em dizer não goste de dinheiro. Porque quem diz que não gosta de dinheiro é trouxa. Porque o dinheiro, ele nos proporciona coisas boas. O dinheiro, ele nos proporciona uma viagem. O dinheiro, ele nos proporciona um transporte. O dinheiro nos proporciona um remédio. O dinheiro nos proporciona um lanche, um cachorro quente. O dinheiro nos proporciona momentos felizes. A questão não é o trato com o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A questão é se você é serva do dinheiro ou o dinheiro serve você. E serve você e serve os propósitos de Deus na tua vida. Essa é a grande pergunta. Se você serve o dinheiro ou se o dinheiro serve a você e aos propósitos de Deus na tua vida. Aí continua, versículo 15. Olha aí, Lucas 12, versículo 15. Deixa a Bíblia aberta, que a gente vai seguir no texto aí, tá? Então ele lhes disse, Jesus, cuidado. Lembra da pergunta? Lembra do pedido lá do carinha?
Senhor, meu irmão não quer dividir a herança, tal, me ajuda aqui. Jesus, não tem nada a ver com essa tua briga. Eu não fui designado juiz, questão de competência aqui. Quem é da área do direito? Hein, Débora? É questão de competência. Jesus não tinha competência para decidir aquilo. No direito, competência não é capacidade. É poder instituído pelo Estado para resolver. Amém, gente? Porque quem está escutando, rapaz, Jesus não tinha competência, mas vai sair daqui dizendo, rapaz, o pastor falou uma heresia. Disse que Jesus não tinha competência. Olha que pastor ignorante. Não sabe do poder de Jeová. Jesus não tinha competência, irmão. Significa que ele não tinha atribuição do Estado para fazer a repartição daquela herança. Ele disse, eu não tenho nada a ver com isso. A mim não foi dada autoridade para resolver esse problema. Mas, diante daquela briga, Jesus identificou a avareza. Jesus identificou um espírito imundo alojado naquele meio ali. Jesus identificou um vício. Jesus identificou uma falha de caráter. E aí ele partiu para cima. E aí vamos ver o que Jesus ensina para nós. Cuidado. Jesus começa. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Cuidado. Cuidado. Quando é que você diz cuidado? Quando é que você diz cuidado? Por uma situação de perigo. Cuidado. Não coloca a mão na tomada que tu vai levar um choque e vai morrer. Cuidado. Não dirige com velocidade excessiva que você pode desgovernar o carro e pode se acidentar. Cuidado. Cuide da sua saúde, senão você pode prejudicar o seu corpo através de uma diabetes, através de uma enfermidade qualquer. Cuidado. Cuidado com quem você se relaciona. Você pode arranjar um problema para você através de um amigo, ou através de um péssimo casamento, ou o que quer que seja. Jesus diz, cuidado. Aí ele fala, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E aí Jesus continua. Vamos continuar aqui que a gente vai discorrer sobre esse tema. Versículo 16. Contou-lhes então esta parábola. O foco central aqui é, repita comigo, a vida de um homem. Você vai dizer assim, a minha vida, vamos lá, 1, 2, 3 já. A minha vida não consiste na quantidade dos meus bens. Aí você pode dizer, mas pastor, eu só tenho uma cachorrinha. Eu não tenho bem nenhum, eu tenho uma cachorrinha lá em casa. Mas a questão não é a quantidade de bens. A questão é como o dinheiro nos domina. Porque existe muito pobre avarento e rico generoso. Tá? Então vamos seguir a leitura. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Vocês estão entendendo aqui, né? O cara teve uma colheita, produziu muito, e ele diz, rapaz, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar ainda mais a minha produção. E direi a mim mesmo, repita comigo, e direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Ou seja, você está seguro. O avarento tem a sua segurança nos seus bens. Descanse. Aí eu vou dizer para mim mesmo, né? Quanto mais eu tenho, quanto mais eu produzo, quanto mais eu acumulo, quanto mais eu sou escravo do dinheiro que eu produzo, esse cara aqui, ele vai dizer para ele mesmo, descanse, descanse, coma, beba, alegre-se, relaxe com a sua fortuna, vá para, sei lá, vá para Maldivas, meu amigo, vá para Orlando, vá para, sei lá, vá para a Riviera Francesa, vá aqui para Patos mesmo, né? Vá para onde for, vá para Bananeira, sei lá,
Relaxa, homem, vai viver a vida. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Jesus não era brincadeira não, nas palavras dele, viu? Hein? Sim ou não, gente? Rapaz, Jesus literalmente era radical. A sua palavra tinha raiz profunda. Por isso que ele diz: quem não está comigo, espalha. Ou ajunta ou espalha. Ou está comigo ou não está. Por isso que o discurso, gente, de hoje, desse Jesus, né? Jesus é legal. Com Jesus pode tudo. Então tu não lê a Bíblia. Porque Jesus, o discurso, se você for analisar Jesus pelo discurso dele, ele continua. O que Deus vai dizer? Insensato. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é: ricos para o mundo e pobres diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter cuidado no trato com o dinheiro, no trato com as riquezas, para que nós não nos tornemos pobres, miseráveis diante de Deus. Ao ponto de você ser tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre. Certa vez disse um homem a um homem muito rico, a um bilionário: rapaz, você é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre. Estava dizendo para um bilionário que a única coisa que você tem na sua vida é dinheiro. Já ouviram essa, não? Você é tão pobre, isso um amigo falando para o outro, 2 bilionários. Só que um ajudava, abençoava, tinha uma família unida. Um entendia o custo da família, valorizava as coisas. Ele não era escravo do dinheiro, mas disse para o que era escravo: rapaz, você é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que você tem na sua vida é dinheiro. Já viu gente rica que não tem os filhos perto dele? Já viu gente rica que não tem amigo? Já viu gente rica que no dia do aniversário é isolado, passa sozinho? Já viu gente rica que vive em depressão? Já viu gente rica que tem problemas existenciais graves? Pronto. São pessoas que são ricas para os homens, mas pobre para com Deus. Ser pobre diante de Deus não tem a ver necessariamente com falta de bens materiais. Ser pobre diante de Deus, irmão, significa reconhecer a nossa própria necessidade, o nosso propósito de vida. Nós precisamos entender que tudo que nós somos, tudo que nós temos, os nossos talentos, as riquezas que Deus permite a gente ter, deve ser um instrumento para a glória do seu nome, e não servir como altar de adoração a Mamon. E quem é Mamon nesse caso? Os nossos interesses, os nossos deleites, os nossos desejos. Clemente de Alexandria, o primeiro intelectual da igreja, Clemente de Alexandria. Depois leia sobre esse homem. Clemente de Alexandria, ele diz: a recusa do jovem, eles fazendo menção aqui ao homem rico que deveria se desfazer dos seus bens. Lembra Jesus dizendo: Jesus, o que é necessário para eu alcançar o reino de Deus? A eternidade. Jesus disse: vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Clemente de Alexandria comenta esse texto e ele diz assim: a recusa do jovem em se desfazer de seus bens aponta para falhas de caráter mais profundas, as quais Jesus desejava curar. Jesus deseja curar falhas de caráter hoje, nessa noite, nessa tarde. Eu posso ouvir um amém? A ordem de Cristo não é como alguns interpretam, apressadamente. Isso é século II, viu? Século II. Clemente de Alexandria. Século III. A ordem de Jesus Cristo, na verdade, é para que aquele jovem jogasse fora o que possui. Não era para ele jogar fora o que ele possuía e renunciar à sua riqueza.
Jesus, na verdade, estava pedindo ao jovem para banir da sua alma suas noções sobre riqueza. O que é que você entende? O que é que significa riqueza para você? Significa que deve ser alcançada a todo custo? Significa que deve ser à medida do sacrifício da sua família? Significa que deve custar a sua própria vida, a sua saúde? Significa que deve exigir de você a sua própria alma? Tem gente que faz pacto com o diabo para ficar rico. Você sabia disso? Assim, ó. Tem gente que vincula a sua vida espiritual à prosperidade. Não é à toa que a doutrina da prosperidade, cujo filhote do capeta, que está dominando muito o meio evangelho, é a teologia coach. Nada contra o coach em si. Amém, irmãos? Nada contra o coach em si. Pelo contrário, existem coaches sérios, necessários, para o desenvolvimento de empresas, para o desenvolvimento de habilidades pessoais. Quem deseja se aprofundar nisso, um bom coach, um excelente coach, é top. Agora, uma coisa é que quando eu transformo a teoria coach em teologia, isso é um grave problema. Deus é grana, prosperidade é dinheiro, bondade de Deus é casa, é carro. Bondade de Deus se resume exclusivamente às coisas materiais dessa terra. Não tenha dúvida, isso é mamon em ação dentro das igrejas. Você não quer, quando eu digo você, gente, entenda, eu e você. Quando nós procuramos essa teologia da prosperidade, e eu não estou aqui, gente, sendo hipócrita, e vou repetir. Não, dinheiro, oh meu Deus, lá vem, eu quero você abençoado, né? Deus vai abençoar, né, da maneira correta, tal, com dinheiro. Não, não quero não, isso é coisa do capeta. Vai para lá, mamão, quero dinheiro não. Se não fosse isso, eu não estava trabalhando, não estava lutando, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre buscar Jesus exclusivamente para ser bem-sucedido na minha vida. Buscar Jesus enquanto me é conveniente para Ele abençoar a minha empresa. Tem muita gente que procura a igreja para fazer networking. Não é a palavra, né, que está em voga? Networking. E o meio dos crentes, com o empresário, não é não? Aí vem para a igreja para fazer networking, meu amigo. Você está na igreja, meu filho, para adorar Jesus Cristo e para servir os seus irmãos. Se eventualmente surgir uma negociação, amém. Mas esse não deve ser o propósito e esse não deve ser o objetivo. Amém, gente? Você ouviu um glória a Deus aí? Então ele diz, ele fala sobre essa passagem do jovem. Você não deve, não é que eu devo jogar fora minha riqueza nem renunciar. Eu devo banir da minha alma noções sobre riqueza, o apego a ela. Como eu me apego? Como eu me apego às coisas materiais? Já viu gente que muda o caráter, muda a personalidade, muda o semblante quando você pede uma caneta emprestada para ela? Não consegue dividir uma meia rasgada. Em casa, se a mulher toca na camisa dele, meu amigo, é uma confusão maior do mundo. Uma coisa é tocar para não tirar do lugar, né, meu amor, que está me ouvindo aí? Ela sabe que eu fico louco, né? Não mexe, né? Me deixa tudo no meu lugar, porque nas minhas coisas eu encontro e eu acho. Eu não sei por que mulher tem essa mania, sabia? Sinceramente. Hein, Mateus, isso é assim também? Meu amigo, minha mulher toda hora quer mexer nas minhas coisas e tirar minhas coisas do canto, quando não joga fora. Eu nunca peguei um friso da minha mulher e mudei de lugar na minha vida. Quanto mais jogar fora. Mas se ela vier para o púlpito aqui, ela vai dizer, porque ele é acumulador. É não, gente. É porque eu deixo guardado ali, porque eu digo, rapaz, um dia pode servir. Não? Aplauda minha esposa aí, que ela merece. Ela está vibrando, viu? Você é acumulador, isso sim, bagunceiro, quer bagunçar a casa, guardando troço, eu limpo mesmo. Eu fico louco. Quando eu vou procurar, minha camisa está fora do lugar, minha calça, não sei o quê. É a questão do banir da nossa alma, gente, e o apego, a adoração à riqueza. O desejo excessivo por ela. Veja que a questão do vício, que a gente está estudando aqui na série de mensagens, tem a ver com a desordem. É natural gostar da riqueza, amém, irmãos?
Amém, gente? É natural gostar do que é bom. É natural buscar a prosperidade. É natural querer ser o melhor. É natural querer se destacar. É natural do homem querer ser reconhecido pelos outros do trabalho que faz. É natural. Isso é natural. A questão é quando esse natural, ele entra em desordem. Isso se torna um vício. E é isso que nós estamos estudando aqui. Clemente de Alexandria, ele fala que devemos banir noção sobre riqueza, o apego a ela, o desejo excessivo, as ansiedades. Veja, gente, como a maioria das nossas ansiedades, a maioria não, 99% das nossas ansiedades dizem respeito à nossa preocupação com o nosso futuro no que se refere às questões materiais. Diga-se, não é? 99%. O adolescente já começa com ansiedade. Eu vou fazer vestibular para quê? Como é que eu vou pagar minha conta? Como é que vai ser? Aí quando se casa, e agora? Como é que eu vou pagar a conta de energia? Como é que eu vou pagar a conta de água? Aí Deus abençoa. Ai meu Deus, e agora? E minha aposentadoria? Já perceberam? Que em cada fase vai jogando para frente, e aí o casal muitas vezes briga. Observe, questão financeira, pessoal, é motivo de muita briga entre casal. Muita discórdia. E se Mamon for o Deus adorado no casamento, essa conta é minha, esse dinheiro é meu, não toca, não olha, não tenho satisfação para dar para você. Olha o dedinho aqui, ó. Casou? Como diz minha mulher lá em casa, o dinheiro é dos dois. A conta é dos dois. E ela está certíssima. E ela está certa. Desde o primeiro dia de casado não tem essa. É conta única. Agora, a não ser que haja, por exemplo, um dos, né? O homem ou a mulher tem um severo problema com gasto. Isso acontece, um distúrbio, um consumismo. E aí você precisa estudar isso, que isso é problema sério de formação, viu? De autoestima, inclusive. Vocês sabiam disso? E como já ficou constatado, o marketing já estudou que, principalmente as mulheres, sofrem muito de autoestima e precisam mostrar. A gente estudou, lembra? A vanglória. Tudo começa com orgulho. A mulher quer se compara com a outra, inveja, quer ser melhor do que a outra, orgulho. E aí vem a vanglória, quer mostrar o que não é, o que não tem. Aí se estoura no cartão de crédito, compra uma unha que não cabe nos dedos. Às vezes eu vou fazer umas compras, meu amigo, a mulher vai digitar, eu digo, minha filha, você está conseguindo, minha filha? Hein? Como é? O dedo é desse tamanho aqui, a unha. Aí faz, chega, eu fico olhando e digo, eita, né? E botox, meu amigo, eita! As clínicas velhas de botox. Porque, você viu não? Fui para o jantar, fulaninha riu, não tinha uma prega. Agora que eu vou ficar despregada. Aí é um extremo. E tome vestido, e tome roupa, e tome problema. Já vi, nós já acompanhamos casais, gente, com grave problema sobre isso. Praticamente a mulher, e também tem homem, tá? Só que é menos. Às vezes é a mulher. De problema com isso aí, com consumismo. Então, como lidamos com essas ansiedades? Aí Clemente de Alexandria diz, isso são espinhos, gente, da existência. A avareza é um espinho na nossa alma que sufoca a semente de vida verdadeira. Nunca você vai experimentar o cumprimento do propósito de Deus absoluto em você com o coração avarento. Nunca, 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 nunca. Porque vai chegar o dia que Jeová, aquele que tem domínio sobre a vida e sobre a morte, vai olhar e vai dizer, chega, insensato, chegou o teu dia, vem. E aí você vai voltar para os braços do Senhor. E tudo que você acumulou aqui na terra vai ficar na terra. E se tu deixou uma viuvinha bonitinha, lindinha e novinha, tudo que tu não fez com a tua mulher, ela vai fazer em 1 ano com o Guabiru.
o sabidão. Vai chegar lá, vai olhar e vai dizer, eita, ô! O cara passou a vida todinha se sacrificando e tal e tal. Vamos agora, viajar, bota aí. Eu vi um pastor, certa vez, pregando sobre isso. Ele disse que, ouviu de outro pastor pregando sobre isso, ele chegou em casa e disse, pega a melhor, qual é a melhor louça que a gente tem? Não, meu amor, isso é uma louça boa. Foi papai que deu uma louça inglesa. Ele disse, não interessa, bota, eu vou comer ovo nela todo dia. Porque para eu não morrer e não chegar no outro dia o urubu aqui dentro de casa e comer nessa louça. Quem vai comer sou eu. Avareza, gente, significa amor desenfreado, pelo que não tem sentido. O dinheiro em si mesmo, se não tiver um propósito, entenda, essa é a minha fala, para você não me interpretar errado, nem me chamar de fariseu ou hipócrita ou qualquer outra coisa. Se o dinheiro não tiver um propósito, eu vou fazer uma pergunta para você importante. O que você faria se ganhasse, a velha pergunta da Mega Sena, se você ganhasse 50 bilhões de dólares? Pastor, a primeira coisa que eu fazia era deixar essa igreja. Eu estou orando faz tempo para Deus abençoar a minha vida, para eu sair dessa miséria. Menino, eu ia para Dubai. Gente, parece uma pergunta que é de brincadeira, mas não é. O que você faria? A Bíblia diz, muitas das nossas orações, a grande maioria, não são atendidas, porque nós não sabemos o que estamos pedindo ou pedimos para o nosso próprio deleite. Tem gente que Deus olha, escute, e diz, esse aqui, se eu abençoar um pouquinho, ele sai da igreja no outro dia. Aí vai dizer, não vou abrir, não vou não, vai ficar aí mesmo. Luta, aperto, aperreio. Se abençoar um pouquinho, larga a mulher, larga ministério, desmantela tudo, se rebela contra pastor. Meu amigo, é que pastor Sérgio aqui não dá moleza não. Pastor Sérgio aqui não deixa ninguém encrostar o pescoço para cima dele não. Mas tem muita igreja aí, meu amigo, que por causa do dízimo vem com nariz levantado para cima de pastor. Aí outra igreja, aqui não. Por causa de dízimo. Deus sabe. A avareza nos torna cegos espirituais. Nós nos tornamos ricos para o mundo e pobres para Deus. Aí Jesus prossegue, vamos ler aí? Versículo 22. Então Jesus disse aos seus discípulos, por isso digo a vocês, olha que coisa, rapaz, é muito profundo isso aqui, vamos ler com calma. Olha como isso é profundo. Olha, isso quem está dizendo, gente, é Jesus. Isso quem está dizendo é aquele que está aqui no nosso meio. Isso quem está dizendo é aquele que nos formou no ventre da nossa mãe. Isso quem está dizendo é aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso quem está dizendo é aquele através do qual todas as coisas foram feitas pelo poder da sua mão. Isso quem está dizendo é o verbo, é a palavra de Deus que encarnou e veio, viveu o nosso meio, morreu, ressuscitou, prometeu que iria voltar para nos buscar. Quem está dizendo isso é aquele que enviou o Espírito Santo para estar no nosso meio, nos protegendo, nos abençoando e cumprindo o seu propósito aqui na terra. E não há uma só folha de árvore numa planta que caia que não seja por causa da sua permissão. Quem está dizendo isso aqui é o Senhor dos Senhores. Quem está dizendo isso aqui é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem está dizendo isso aqui é o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o nosso Redentor. Olha o que ele diz. Não se preocupem com a própria vida. Tudo começou na discussão da herança. Estão lembrados? Tudo começou na discussão da herança. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, gente. A nossa vida é muito mais importante do que a gente come. A nossa vida tem um propósito.
O nosso corpo é dignificado por Jesus Cristo, por sermos a sua imagem e semelhança. E como você abre uma capa do UOL, uma capa de um jornal, aí vê, fulaninha não sei das quantas, isso aí eu vi, eu comentei ontem com o pastor Sérgio, uma pastora norte-americana, saiu no UOL um dia desse aí, largou a vida de pastora nos Estados Unidos para ir para OnlyFans, site adulto, e achando a melhor maravilha do mundo, porque em 6 meses ganhou mais dinheiro do que todo o ministério dela. Oh, que maravilha, pastora. Pastora não, né? Não sei nem dizer o que é. Que beleza. Jesus disse, a sua vida é muito mais importante do que o que você come. É muito mais importante do que os teus projetos. A tua vida é muito mais importante do quanto você ganha. A tua vida é muito mais importante do que os outros dizem sobre você. A sua vida é muito mais importante do que os seus complexos, do que o seu complexo de inferioridade. A sua vida é muito mais importante do que os seus traumas. A sua vida é muito mais importante do que absolutamente todos os desejos que você tem no seu coração. A sua vida é muito mais importante do que tudo, porque foi eu quem te dei ela. A nossa vida, gente, é dádiva de Deus. A nossa vida é presente do Senhor. Por isso, se você está aqui hoje, desdenhando da sua vida, dizendo que ela não vale nada, dizendo, está se sentindo muito ruim, se sentindo péssimo, até pensando em tirá-la, por favor, entenda no poder do Espírito Santo, que a sua vida é muito preciosa para Deus. É tão preciosa para Deus a sua vida, que o Filho de Deus se fez carne, foi a um madeiro, sofreu, padeceu, foi crucificado por causa da sua vida. Veja a importância da nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, sinceramente. Feche os seus olhos agora. Você vai fechar os seus olhos. E eu não quero saber da sua vida, do que você tem, do que você não tem. Eu não quero saber das suas lutas, eu não quero saber de nada. Agora você vai agradecer a Deus por ela. Você vai dizer, Jesus, obrigado pela minha vida. Obrigado pela minha vida. Foi o Senhor quem me deu. Foi o Senhor quem me presenteou com ela. E o Senhor me deu para um propósito digno aqui na terra. E eu quero fazer de tudo para usá-la da melhor maneira possível para a glória do teu nome. Porque a minha vida, Jesus, ela é eterna. E eu quero desfrutar dos melhores dias ao lado do Senhor com ela. Amém? Posso ouvir um amém? A vida é mais importante do que comida. O corpo é mais importante do que a roupa. Jesus não está dizendo aqui para você não estar se importando com roupa, com comida. Agora eu vou andar nu. Agora eu vou andar de saco. Jesus estava dizendo, não confunda as coisas. Estabeleça como escala de prioridade o que realmente importa. A sua vida é mais importante do que todos os seus desejos, e o seu corpo é mais importante do que todos os bens materiais que você pode adquirir. Nosso corpo, gente, é tão importante, entenda. Você que gosta de estar, aí agora vai, viu? Você que gosta de estar mostrando suas partes na internet, viu? Entenda uma coisa, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso não é discurso moralista, nós precisamos estar atentos com isso. O que nós fazemos do nosso corpo, o que nós fazemos da nossa vida. Tem gente que vai para uma igreja, né? O templo, cuidado, não pisa ali, ali é o não sei o quê, ali está a presença de não sei quem, pererê, parará, aqui está,
para um bocado de tijolo, e para um bocado de estátua, e de imagem. Você tem que se olhar para o espelho e fazer. Quando você se olha para um espelho, sabe o que você vê? O templo de Deus na sua frente. Toda vez que você se olhar para o espelho, você vai olhar e vai enxergar o templo de Deus na sua frente. Amém, irmãos? Isso é importante demais. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Aí agora ele fala, olha que coisa linda, gente. Observem os corvos, os passarinhos aqui. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Quem é que nos alimenta, gente? Se Deus alimenta os passarinhos, ele vai dizer aqui, vocês têm muito mais valor do que as aves. Então, se Deus cuida das aves, Deus cuidará de nós também. Não se turbe o vosso coração. Não ande ansioso com coisa alguma, diz o Senhor nessa tarde. Eu cuido de você. Eu cuido de você, diz o Espírito Santo. Quem de vocês, por mais que se preocupe... Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Tem uma pregação muito boa do pastor Sérgio sobre ansiedade na internet. Depois pesquisa aí. A nossa preocupação não resolve nada na nossa vida. A nossa ansiedade não resolve nada na nossa vida. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Vocês não têm domínio de nada. Jesus está dizendo, nós não temos controle de absolutamente nada. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo gentil é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois... Vamos repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Forte essa palavra, não é? Busque, pois, em primeiro lugar, Jesus, o que é que o Senhor quer da minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça no meu escritório de advocacia? O que é que o Senhor quer que eu faça no meu consultório médico? O que é que o Senhor quer que eu faça na minha repartição pública? O que é que o Senhor quer que eu faça? Uma das justificativas do avarento é sua preocupação com as coisas dessa vida. Só que a avareza domina os homens de pequena fé. A avareza, ela destrói a nossa fé. Você sabia disso? A avareza, ela destrói a nossa fé. Porque o avarento vive na ilusão de que pode acrescentar anos à sua vida, ou que pode resolver qualquer coisa com um cartão de crédito. É ilusão. Uma vez eu estava num jantar com um bilionário. Esse cara era bilionário, porque ele está listado na Forbes. Eu estava num jantar com esse cara. Ele estava listado na Forbes. E eu sabia. Ele, caramba, estou sentado na mesa com um bilionário. Não era mina, é bi. Sabe qual era a maior tristeza dele? Nenhum dos filhos quer casar e nenhum dos filhos quer dar um neto para ele. Porque o dinheiro, ele traz conforto, mas o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz realização. O dinheiro não vai te dar um casamento feliz. O dinheiro não vai te dar amor. Jamais o dinheiro vai te dar amor. Pelo contrário, muito dinheiro vai te dar um bando de babão e um bocado de interesseiro e de interesseira. O dinheiro vai trazer para você um bocado de prostitutos e prostitutas que vão vender o seu corpo, a sua alma e o que quer que seja para atender os seus desejos e você dar em troca para ela alguma coisa. Um passeio de barco, uma viagem bacana para algum lugar.
dinheiro jamais vai comprar um significado de vida pleno e de propósito. Jamais. Jamais. Bushner, ele diz uma coisa: em desespero, os ricos são continuamente tentados a acreditar, mera ilusão, que também podem resolver esses problemas com seus cartões de crédito. O que provavelmente levou Jesus a comentar em certa ocasião que um homem rico chegar ao céu é tão fácil quanto um Cadillac passar por uma porta giratória. Já viu uma porta giratória de banco? Já viu? É difícil até a gente passar ali. Não é não? É uma luta. Se for duas pessoas. Hein? Quando eu vou com minha esposa é um problema. Ela diz, cuidado, que ela sabe que eu sou meio estabanado, para não passar e levar ela junto. Agora imagina um Cadillac passar numa porta giratória. Por isso que Jesus disse, é mais fácil. O dinheiro de todo o mundo, gostei dessa frase aqui, quem fez essa mensagem foi o pastor Tiago Dutra. Ele diz, o dinheiro de todo o mundo não é suficiente para a avareza de um único homem. Vocês entenderam? O dinheiro de todo o mundo não é suficiente para a avareza de um único homem. Se cada um de nós aqui viesse o gênio da lâmpada, aquele lá do Aladim, e dissesse assim, peça, peça, eu acho que uma grande maioria ia dizer, eu quero toda a riqueza do mundo para mim. E aí, por fim, gente, Jesus conclui aí no verso 32. Eu vou para o final da mensagem. Ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se desgastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. A ganância destrói a virtude da generosidade, que é o ato de doar com liberalidade, que é ser livre das amarras do dinheiro, que nos leva a fugir dos gritos por justiça social. Se todo mundo aqui desse, Jesus é interessante, a interpretação das suas parábolas, feitas pelos pais da igreja e por todos os teólogos na história. Jesus está trabalhando aqui com a ideia do nosso coração. Porque se todo mundo for dar tudo o que tem, vai formar cada vez mais números de miseráveis. Você entende? Se eu der tudo que eu tenho, eu vou ficar miserável também. Se você der tudo que você tem, você também vai ficar miserável. Então o problema vai crescer socialmente, só vai ser confusão. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, reparta o que você tem. Seja generoso. Eu estava na dúvida se eu contaria ou não essa história, mas eu vou contar para que Jesus em tudo seja glorificado. Eu fui passear com a minha filha. Vocês estão vendo que eu estou bem vermelho, né, gente? Estou ensolarado. Eu resolvi levar minha filha para tomar um banho de mar. Ele disse, não, vamos ali, meu amor, tomar um banho de mar e a gente volta. E eu não passei protetor, não passei nada, resultado. Eu fiquei na praia com essa menina conversando comigo, e conversando, e as coisas da escola, porque fulaninha e cicraninha, e não sei o que. Eu disse, minha filha, papai está se queimando, papai é careca, papai está sem boné. E não porque cicraninha, papai fica mais um pouquinho, e papai com o coração, não, tá bom, mais um pouquinho. Meu amigo, eu começando a me queimar naquele negócio. 11h30 da manhã, digo, meu amor, vamos para casa que papai está passando mal, o papai vai se queimar, vamos para casa, vamos. Quando a gente estava voltando, eu passo por um rapaz catando lixo. Eu estou andando com ela, venho andando, e eu passo e tem um rapazinho catando lixo. Eu passo e dá um estalo no meu coração, eu não tinha nada. Eu estava só de sunga e com esté. Aí dá um estalo no meu coração e eu continuo andando, mas aquela coisa apertou meu coração. Volte. Aí eu voltei para o cara e disse, meu filho, fique aí, que eu vou ali em casa e volto. Não saia daí. E aí eu fui em casa, voltei. Aí eu olhei, ele estava com uma marmita branca, e catando comida no lixo. Ele estava separando comida no lixo. E a mão toda suja, de graxa, de comida e tal.
Eu disse, você está fazendo isso para quê? Você está catando isso aí? Aí ele disse, para os meus filhos. Eu disse, e você mora onde? Ele disse, eu moro na rua. Aí eu disse, é. Aí eu abençoei ele, ajudei ele e disse, eu olhei bem no fundo do olho dele e disse, Deus não lhe fez para isso. Deus não lhe fez para isso. Aí ele olhou e disse, será que eu estou sonhando, doutor? Eu sou crente. Aí eu disse, pois deixa eu lhe dizer, Deus não lhe fez para isso. Com essa quantia que eu estou lhe dando aqui, você vai comprar, você vai passar um tempo comprando uma comida para você, mas eu vou dizer a você uma coisa. A partir daqui, você vai atrás de uma porta de emprego, e eu vou profetizar na sua vida que Deus vai abrir a primeira porta de emprego que você pedir. E vai ser a última vez, estou dizendo a você, que você vai pegar um lixo para comer. A partir daqui em diante, você só vai pegar, meu filho, nesse lixo, para colocar lixo fora. Aí esse cara olhando para mim assim, sem acreditar, eu disse, eu vou orar por você, deixa eu orar por você. Aí eu orei por ele, orei. Esse cara saiu cantando, cantarolando alguma coisa. Não era viciado em droga, porque ele não era magro. E eu percebia no olhar dele que estava um olhar firme, um cara sereno até na conversa. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso era um anjo, alguma coisa? E foi uma conversa tão diferente com aquele cara ali. Perguntei o nome dele, pedi para ele procurar um determinado lugar. Disse, você vai procurar um determinado lugar, vá lá. E memorize o meu nome. E aí, o fato é que, quando eu estava indo para casa, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei da passagem do Rick e Lázaro. Estão lembrados? Estão lembrados da passagem do Rick e Lázaro? Gente, quantas vezes nós fingimos que não vemos quando tem uma pessoa catando um lixo. Eu quero desafiar você. Todas as vezes que você vir alguém catando lixo, abençoe de alguma forma essa pessoa. Abençoe, pare, rode, volte, faça o que for. Não, isso é responsabilidade do Estado, isso é drogado, eu não quero entrar nesse mérito. Jesus disse que aquele que faz a um pobre, aquele que faz a um necessitado, está fazendo a ele, amém, irmãos? Naquela hora deu uma vontade imensa de seguir em frente e fingir que aquele cara não estava ali. Grande, não vou mentir. Oh, meu Deus, estou aqui curtindo com a minha filha, tudo, oh, Jesus. Eu digo, não posso. Não posso. O Espírito Santo não deixou. A ganância destrói a virtude da generosidade, gente. Nossas posses em excesso nos levam a minimizar as reais necessidades dos outros. A nossa avareza nos torna cego. A gente está lá no nosso carro importado, no carro com ar-condicionado, e passa por, às vezes, um casal, como às vezes eu saí do cinema com a minha filha, quando eu vejo um pai, uma mãe e os seus filhinhos catando lixo. Parei de novo, Esther já sabe, venham catando lixo, eu não quero saber onde eu estou. De onde eu esteja vindo, não interessa. O Espírito Santo tem que impelir a gente a isso, amém, irmãos? Porque Deus, não é mérito nosso, é mérito de Jesus. Toda bondade que nós fazemos para alguém, o mérito é exclusivo de Jesus, amém, irmãos? O mérito é exclusivamente dele. Os sistemas e as estruturas sociais medem os seres humanos pela sua utilidade. E medem a utilidade pela produção de riqueza. Nós somos tratados na sociedade, gente, nessa sociedade hipócrita, ridícula e podre, pelo que nós temos. Pela roupa que a gente veste. Isso não significa que a igreja irá se desfazer de todos os seus bens, como eu falei, porque senão isso vai gerar mais problema social. A ganância não se confunde com prodigalidade. Na verdade, generosidade está no meio termo. Pois, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Eu fico vendo gente que não ama filho, não se aproxima dos filhos, não se aproxima dos outros por causa de dinheiro, não quer servir na igreja,
como se aqui na Cidade Viva... Ei, fique tranquilo. Mas fique muito tranquilo. Sabe quando é que a gente vai pedir dinheiro para você bater na sua porta? E eu vou dizer, viu? Denuncie. Ordem expressa de pastor Sérgio. Se algum líder aqui pedir Pix, pode denunciar. Denuncie diretamente. Isso é ordem expressa de pastor Sérgio. É terminantemente proibido o envio de dinheiro, de Pix ou de qualquer coisa para qualquer líder, pastor, o que quer que seja. Amém, irmãos? Estão entendendo bem? Terminantemente proibido aqui. Isso é lei, é regra. Pastor Sérgio não admite. Quer abençoar, abençoa a comunidade. Faz o Pix para a conta da igreja. Você pode eventualmente botar uma observação de um direcionamento e a gente vai estudar aqui e vai pensar o que faz. Mas aqui não tem direcionamento de dinheiro para líder, para pastor, para nada, para ninguém de Pix. Amém, irmãos? Pix por oração. Pix para bênção. O que é que a igreja de Jesus está se transformando, gente? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O nosso coração sempre habita onde está o nosso tesouro. A simplicidade é uma virtude contrária ao vício da ganância. Agostinho, ele diz uma coisa interessante. Eu já havia encontrado a pérola preciosa e deveria vender todos os meus bens para comprá-la. No entanto, ainda hesitava. Assim somos nós, quando conhecedores da pérola da salvação, hesitamos em entregar toda a nossa vida ao dono do tesouro maior que há. No final, assim como os outros vícios, a avareza também tem a ver com servir apenas um Senhor e ter nele o nosso coração. A minha oração, a nossa oração, é que não descubramos tarde demais que a bênção do rei Midas de transformar tudo em ouro é, na verdade, uma maldição que ele só percebeu quando perdeu a sua filha. Aplauda o nome do Senhor e glorifique a Ele de todo o seu ser, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração.